Graça e paz, igreja. Carnaval está aí, né? Você já comprou sua fantasia? Ou você tirou aquela fantasia que você guarda lá no fundo do armário? Já escolheu a escola de samba que você vai torcer, não? Abra comigo a sua Bíblia lá em 1 Samuel 16, e a gente vai ler um texto aqui, e vamos tentar nessa manhã responder essa pergunta: qual que é a nossa fantasia, hein? Qual a fantasia que a gente vai usar? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, quero ler o texto e convidar você para acompanhar. A palavra de Deus, reverentemente, lida para a nossa meditação, e lemos assim: Disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Pois o Senhor disse a Samuel: não atentes, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a esse escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta um mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos orar mais uma vez, queridos? Deus Santo, a leitura da Tua palavra nos coloca reverentemente diante de Ti, porque a Tua palavra é santa, é verdadeira e é poderosa. É por ela, Senhor, que o Senhor fala. É pela aplicação do Teu Espírito que o Senhor ensina. É pelo entendimento que vem do Senhor que nós podemos ouvir a Tua voz. Tem misericórdia, Pai, porque eu tenho plena consciência de que eu deveria estar sentado no último banco deste templo. Mas é a Tua graça que nos sustenta. Então, apesar de mim e de cada um de nós, que também não é digno, não há ninguém digno aqui de ouvir a Tua voz, mas é pela Tua graça. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Qual é a sua fantasia? Há muitas histórias na Bíblia Sagrada que parecem
conto, fantasia. Há muitas histórias na Bíblia Sagrada que a gente lê e fala assim, não é possível, isso aí deve ser mentira. Isso aí é fantasia. Mas há também algumas personagens na Bíblia Sagrada que quando a gente se depara com determinadas ações, situações e até mesmo expressões, a gente olha e fala assim, não é possível, essa pessoa não está dizendo isso. Essa pessoa não está fazendo isso. Não é ela ali, é uma personagem. Está fantasiado. Queridos, a história de Davi é muito interessante. Davi era um homem de muitas fantasias. Fantasias daquelas que passavam no seu coração, fantasias imorais. Como, por exemplo, a que teve olhando Batseba se banhando. E fantasiou algo na sua mente, e pelo poder que lhe era confiado, ele mandou trazer aquela mulher, e você já sabe a tragédia que deu. Ali estava Davi fantasiado de rei. Eu posso qualquer coisa. Manda trazer essa mulher. Não está no texto, mas eu imagino que alguém, eu só imagino, você não precisa me acompanhar. Eu imagino que alguém próximo deve ter falado, mas ela é a mulher de Urias. Eu estou mandando, rapaz, traz essa mulher. E fantasiado de rei, ele abusa daquela mulher. E aí acontece daquela mulher engravidar. E aí agora ele veste outra fantasia, uma fantasia de homem de guerra, de capitão do seu batalhão. E ele manda trazer Urias, abraça Urias, ô meu amigão, vai lá, tem uma noite com a sua esposa, que ele havia engravidado. Mas também não funcionou. Então, depois de matar Urias, engravidar Batseba, estuprar, perdão da palavra, e mandar matar Urias, um dos seus mais fiéis escudeiros, Davi é visitado pelo profeta Natã. E o profeta Natã conta uma história que Davi conhecia bem do contexto pastoril, e aí Davi não tinha mais fantasia para vestir. E ali ele é descoberto. E ele fala, eu não presto. Eu não presto. Queridos, nós somos muito parecidos com Davi. Muitas vezes nós precisamos vestir fantasias, incorporar personagens, para justificar algumas posições, até mesmo expressões, para nos disfarçarmos de nós mesmos. E essa parece ter sido de certa forma, uma preocupação de Samuel. Primeiro porque Samuel, ele conhecia o rei Saul. E sabia, porque o Senhor começa confrontando Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Até quando você vai olhar para Saul e não vai entender que ali só tem um ser humano fantasiado de rei? Porque rei ele já não é há muito tempo. Lembre-se, o Senhor tinha abençoado essa escolha. O Senhor, licença aqui entre aspas, o Senhor acreditou em Saul. O Senhor abençoou aquele homem. Mas não demorou muito para ele se distanciar e foi para muito longe de Deus. E isso causou no Senhor uma indignação tal que ele fala, até quando, Samuel? Você vai ficar protegendo esse homem fantasiado? Você vai lá na casa do Jessé. Você vai ungir um garoto que eu escolhi. Eu me provi de um rei. Forte isso, né? Agora não são vocês. E Samuel então começa a se preocupar, porque conhecia a fantasia de Saul, ele fala assim, o que eu vou dizer para Saul? Se Saul ficar sabendo que eu fui lá para ungir um novo rei, ele vai me matar. Aí é interessante que sabe, quando nós tomamos os nossos pressupostos por regras, nós não conseguimos discernir o que Deus está falando, muito menos as pessoas. Saul tinha pressupostos. E ele achava que os seus pressupostos
iriam atrapalhar aquilo que Deus estava por fazer. E o Senhor insiste com Samuel, fala assim, essa é a sua preocupação? Então você vamos fazer um culto lá, vamos fazer uma ceia naquela casa. Tá bom assim para você? Vamos criar aqui um contexto para justificar o seu pretexto. E assim ele faz. E ele vai quase que fantasiado. Porque quando ele chega, o pessoal que conhecia muito bem que visita de profeta nem sempre era muito boa. Preocupados, ele já pergunta, é de paz a sua vida? Eu imagino Samuel chegando todo fantasiado de profeta. Às vezes quando a gente tem que dar uma notícia ruim, ou a gente tem que levar alguma situação que nos constrange, já viu como é que a gente fica muito reservado, preocupado com as palavras? Porque talvez se a gente se soltar um pouquinho, a gente acaba dizendo coisas que podem comprometer, que podem nos constranger. Parece que Samuel estava mais preocupado com a retaliação de Saul do que em obedecer a Deus. Parece que Samuel estava mais preocupado em construir argumentos para convencer Deus de que aquilo não ia dar certo, do que, de fato, focar o seu olhar naquilo que Deus estava por fazer. Deus estava para ungir um novo rei de Israel. E a partir daquele dia, nós lemos o texto, o Espírito Santo se apossou de Davi, e nós conhecemos bem que, apesar das tragédias e absurdos que Davi cometeu, e não é muito diferente de mim e de você, eu não estou chamando ninguém de estuprador, de assassino, mas se a gente for levar em conta o Sermão do Monte do Senhor Jesus, tem muitos de nós aqui. Porque o Senhor nos complicou, né? Você não precisa tomar uma mulher e estuprar, basta você olhar com intenção imprópria, você já é adúltero. Você não precisa matar o seu irmão, basta você odiá-lo e você já é um assassino. Ficou ruim, né? Ficou ruim. Mas a atitude de Davi, quando era confrontado, é o que nos chama a atenção. Porque o Espírito Santo se apossou dele, assim como o Espírito Santo habita em nosso coração. E é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e é Ele que nos transforma em homens e mulheres segundo o seu coração. Graças a Deus por isso, amém? Então, Samuel chega. E Samuel procurava o rei do Senhor, o escolhido do Senhor, num jovem guerreiro. Mas encontrou num pastor. Na casa de Jessé, Davi não foi nem lembrado. Davi foi desprezado. Ali Davi era apenas um pastor, diligente no cuidado das ovelhas do seu pai. Um pouco mais tarde, o texto que nós lemos, você vê no capítulo 17, depois você lê em casa, quando Davi vai, quando o exército de Israel está acampado de frente ao exército dos filisteus, lá no vale de Elá, então Jessé manda Davi levar pão para os seus irmãos e queijo para os seus comandantes. Queijo, né? Bom demais. E ele vai lá, e ele chega e se depara com Saul. E os seus irmãos, então, falam, o que você veio aqui? Você veio zombar da gente? Ele é ridicularizado, mas ali estava um filho obediente, que simplesmente foi levar alimentos para os seus irmãos, ver como é que eles estavam. Enfim, vários pressupostos, desprezaram, ridicularizaram, mas Deus enxergou naquele menino um rei. Quando o Senhor enxergou em Davi, o rei de Israel, ele não viu Davi num campo de batalha, ele não viu Davi num campo de treinamento, ele não viu Davi em posições reais, em posições de destaque, não. Ele viu Davi lá de trás das ovelhas. Um menino simples, como escreve Charles Swindoll, no seu livro Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele se refere a Davi assim, um ninguém que ninguém percebeu. Um ninguém que ninguém percebeu. Ali estava o rei de Israel. Davi passou diante de Samuel como um pastor, mas saiu dali como rei. E todas as fantasias em torno daquele menino caíram.
Porque, em primeiro lugar, Deus, Ele não vê as nossas fantasias. Deus vê o nosso caráter. Deus enxerga para muito além do que os nossos olhos podem ver. E Deus seja louvado por isso. Queridos, é interessante se nós voltarmos um pouquinho e nos lembrarmos aquilo que está narrado lá em Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. O diabo covardemente vai tentar Jesus. E ele não podia fazer nada, ele não podia corromper a natureza, a identidade divina do Senhor Jesus. Ele vai então construir fantasias. Ele vai, através de mentiras, tentar convencer Jesus, tentando corromper a sua natureza humana, se aproveitando da sua fome, se aproveitando da sua sede, se aproveitando da sua fraqueza. Mas o coração do Senhor Jesus estava firmado na missão, em quem Ele era. E Ele confronta o diabo naquela situação. Sabe, queridos, você não precisa se fantasiar de crente para Deus enxergar o seu coração. Pelo contrário, Davi escreve no Salmo 51 que sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido. Um coração quebrantado, espírito compungido. Deus espera, queridos, aquilo que muitas vezes nós não esperamos das pessoas. Porque Deus vê além. Deus lida com a verdade em nós. Davi também escreve no outro salmo de confissão: Senhor, eis que te comprazes da verdade no íntimo. Ele escreve no Salmo 139, o Senhor sonda, o Senhor esquadrinha o meu interior. O Senhor conhece todos os meus pensamentos. Eu nem falei, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Só é de fato, queridos, transformado por Deus e pelo Espírito Santo aquele que tem um caráter tratável. Aquele que, quando é confrontado, ele não resiste. Como foi com Davi, quando o profeta Natã o visitou. E Deus tinha enxergado isso em Davi. E Deus enxerga virtudes em nós também que nós não conhecemos. E Deus seja louvado por isso. Acontece que essas virtudes elas só vão ser afloradas em nós na medida que nós nos aproximamos de Deus. Na medida que nós nos despimos das nossas fantasias. Na medida que nós nos apresentamos como nós verdadeiramente somos. Davi não estava pronto nessa ocasião, mas ele estava suficientemente habilitado para começar uma jornada do deserto de Belém, das regiões ali, das imediações da cidade de Belém, para assumir a liderança do povo de Israel. Segundo lugar, queridos, Deus não se preocupa com a nossa incompetência, mas espera de nós completa obediência. Deus sabe das nossas incompetências. Deus sabe da nossa fraqueza. E quantas vezes nós nos fantasiamos das nossas fraquezas para justificar a nossa falta de disposição, a nossa desobediência. Não, Senhor, eu sou fraco demais. Foi assim com Moisés. Foi assim com Jeremias. E tantos outros. Nós, na verdade, por trás da nossa incompetência está a nossa covardia. Ou até mesmo a nossa insatisfação com o que Deus está por fazer. Às vezes nós não queremos que Deus faça aquilo, então a gente diz: Senhor, olha, você quer fazer, você faça, mas não me envolva nisso não, porque eu não quero. Eu não quero. Sabe? Deus está mais interessado em conhecermos e em prosseguirmos em conhecer o Senhor, como escreve o profeta Oséias, do que nós tenhamos uma vida irrepreensível no tocante às nossas fraquezas. Eu não estou dizendo aqui que nós estamos autorizados a fazer o que a gente bem entende. Não, eu estou dizendo que Deus não leva em conta as nossas fraquezas, mas Ele nos fortalece, porque o poder de Deus se manifesta nas nossas fraquezas, escreve Paulo, porque quando nós somos fracos, então nós somos fortes. Deus está nos aperfeiçoando.
Deus está lidando com as virtudes em nós que nós não conhecemos, mas para isso nós não podemos vestir fantasias. Nós precisamos rasgar o nosso coração. Queridos, não é a nossa qualificação, é a nossa submissão. Não é o nosso sacrifício, é o nosso comprometimento. O Senhor usou o pretexto do sacrifício para ir na casa, para que Samuel fosse na casa de Jessé. Mas o que levou aquele homem lá mesmo foi o seu comprometimento com Deus. O que levou Davi, não está aqui também no texto, mas eu imagino alguém chamando Davi. Davi, vamos jantar, filho. Não, mas eu não posso jantar. Não, vamos jantar, vamos lá. O profeta foi lá fazer um sacrifício. Bom, então eu vou lá. Mas eu acho que o Davi não foi lá pela janta, não. Eu iria. Eu acho que ele foi lá porque ele estava disposto e Deus já tinha encontrado isso nele. Mas em terceiro e último lugar, queridos, quando nós olhamos aqui para essa vulnerabilidade de Samuel, é quase que uma santa vulnerabilidade, porque era uma situação difícil de lidar. Ele estava atento, ele procurava um perfil. O seu coração estava ali, meu Deus, quem é? E passaram 7 filhos e nada de Deus falar qualquer coisa. Sabe? Deus fala para ele, calma, Samuel. Não olhe para a aparência, olhe para o coração, porque, terceiro e último lugar, queridos, a obra de Deus não pode ser comprometida pela nossa ansiedade. Deus nos convoca à submissão ao seu tempo e ao seu propósito. Samuel aprendeu isso ali. Não é quem eu acho. Não é quem eu penso que é. Não é a minha vontade de ver quem será o novo rei. Não, essas coisas só vão me atrapalhar. Eu preciso aquietar o meu coração e ouvir atentamente a voz de Deus. Quem é? Eu imagino quando Samuel ouviu o Senhor dizendo, levanta, unge-o. É esse. Você imagina quanta coisa deve ter passado na cabeça de Samuel? Talvez ele tenha vislumbrado, finalmente a prosperidade chegou para o nosso povo. Finalmente Deus está colocando as coisas no lugar, porque agora esse rei não é o apelo do povo, não é a ansiedade do povo, não é o povo tentando se comparar com os outros ao redor, como foram os argumentos para que Saul fosse colocado rei. Não, agora quem está escolhendo é o próprio Deus. E Deus não precisa de ninguém, além de você, para fazer o que Ele tem para fazer através da sua vida. A gente às vezes fala assim, olha, se você não se dispor, Deus vai fazer o que Ele está para fazer. Eu concordo, em parte. Ele vai fazer o que Ele está para fazer, sim, mas não vai fazer do mesmo jeito, porque não vai ser através de você. Existem coisas que Deus reservou exclusivamente para cada um de nós, queridos. Por isso, cada um de nós é diferente. Irmãos gêmeos são diferentes. Porque Deus tem propósitos para cada um de nós. E certamente Deus não ficou procurando em Israel quem era o melhor pastor, quem era o melhor filho, quem era o melhor rei. O Senhor constituiu Davi rei, como ele testemunha. O Senhor teceu as minhas células no ventre da minha mãe. Quando ele mesmo escreve o Salmo 139. O Senhor escreveu todos os meus dias no teu livro, quando nenhum deles ainda havia. Eu sou o teu, Senhor. É inacreditável como alguém acaba de ser ungido rei de Israel e volta para o trabalho normalmente, você viu? Ele chegou lá, comeu um cordeirinho, ó, chique. Acho que não tomava vinho, que era menor de idade, mas deve ter tomado um suco de uva. E aí o profeta vem, unge, ó, você vai ser o próximo rei. Glória a Deus, Deus seja louvado. Agora posso voltar, porque eu deixei as ovelhas sozinho. Ele volta. E ele não fica preocupado com aquilo.
Mais tarde Saul vai precisar de alguém para expulsar a legião de demônios que estava nele, manda chamar o menino, e o menino vai e ele toca. Ele já sabia que ele seria rei, mas ele está lá tocando a harpa tranquilamente. Ah, se fosse eu ia falar assim: Saul, Saul, você perdeu. Saul, Saul, tchau e benção, Saul. Quando ele chegou para Golias, ele não chegou falando: não, gente, acabou, cheguei aqui, sou o rei, vamos fazer. Não, ele chega submisso. Inclusive, Saul tenta colocar a fantasia dele em Davi, você lembra disso? A armadura não conseguia nem mexer. Fala, não, eu não sou esse tipo de gente. Mas é um entendimento, queridos, a respeito dos propósitos de Deus para a nossa vida, que nos conduzem em segurança pelo caminho, e nós não precisamos de fantasias. O carnaval está aí. Mas seja você mesmo. Que Deus te abençoe. Amém.